Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores. Prazer muito grande, mais uma vez, ter sido convidado. É uma honra para mim poder comparecer aqui para ajudar a descobrir os segredos da Antártica, né? É claro que eu gostaria de lembrar que o tema que eu vou apresentar é a presença brasileira na Antártica. E lógico está que, possivelmente, eu corro o risco de algumas das abordagens que eu vou apresentar aqui no meu texto já terem sido apresentadas pelos palestrantes que me antecederam. Mas eu não tenho como fugir disso. O que eu posso dizer é que isso vai ajudar a consolidar alguns conceitos que já tenham sido apresentados. Eu inicio falando do ambiente antártico, né? E digo que, desde há muito tempo, o homem tem se preocupado, se interessou pela Antártica, com a sua abrangência ao sul do paralelo de 60 graus sul, e as suas características estão marcantes. Afinal de contas, é um continente com 14 milhões de quilômetros quadrados, com 98% da superfície desse continente coberta de gelo. A espessura média da camada de gelo é de 2.700 metros, portanto, bastante grande. Lá, na Antártica, estão 90% do gelo do planeta, 76% da água doce do planeta, e a Antártica exerce uma grande influência no clima da Terra, e, em especial, no clima do Brasil. Daí a importância para o Brasil da Antártica. Eu diria também que muitos exploradores, pesquisadores, cientistas procuraram aprofundar o conhecimento a respeito do chamado continente dos superlativos. Por que isso? Por que superlativos? Porque a Antártica é o continente mais frio da Terra, com temperaturas médias na costa de 0 graus, variando de 0 graus centígrados a menos 29 graus centígrados, e no platô de menos 40 graus centígrados a menos 68 graus centígrados. Além do mais, é o continente mais ventoso, mais remoto, mais seco, mais despovoado, mais desconhecido e, consequentemente, mais preservado. É a parte boa da Antártica. A participação oficial do nosso país no continente branco se inicia quando, em 1975, o Brasil adere ao Tratado da Antártica. É claro que, antes disso, muitos brasileiros, muitos pesquisadores participaram de campanhas antárticas de outros países, mas a participação oficial é somente a partir do momento em que o Brasil adere ao Tratado da Antártica. Já se falou do Tratado da Antártica, mas eu vou dar mais alguns dados aqui. O Tratado da Antártica foi assinado em 1º de dezembro de 1959 por 12 países. O Brasil não participou disso. Argentina, África do Sul, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Japão, Noruega, Nova Zelândia e Rússia. E esse Tratado da Antártica entrou em vigor a partir de 23 de junho de 1961. Seu regime jurídico do tratado estende-se a outros países e admite que esses outros países se tornem membros consultivos, com direito a voto, desde que realizem atividades substanciais de pesquisa científica da região. O tratado conta hoje com 51 países signatários, sendo 29 membros consultivos e 22 membros não consultivos. Os 14 artigos que constam do Tratado da Antártica visam, basicamente, garantir os seguintes aspectos: o uso da Antártica para fins pacíficos, a liberdade de pesquisa científica na região, a proibição de explosões nucleares e lançamento de lixo radiativo, a facilitação da cooperação internacional na Antártica e o congelamento das reivindicações territoriais e a preservação e conservação dos recursos vivos da Antártica. O principal instrumento que trata da presença brasileira na Antártica é o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. Foi criado em 1982 e tem por objetivo a promoção de pesquisa científica de alta qualidade na região antártica, com a finalidade de compreender os fenômenos que lá ocorrem, que tenham repercussão global, em particular sobre o território brasileiro, contribuindo para o Brasil continuar na condição de membro consultivo do Tratado da Antártica, cuja admissão ocorreu em 1983. Portanto, o PROANTAR foi assinado em 82 e em 83 nós passamos a ser membros consultivos. E aqui fica muito claro que o Brasil está na Antártica para fazer pesquisa. A gente não pode perder isso de
de vista. Foi atribuída à Comissão Interministerial para os Recursos do Mar a elaboração do PROANTAR. Bom, então aqui já surge a CIRME com um papel absolutamente indispensável na Antártica, já que ele inicia com a responsabilidade de elaborar o PROANTAR. O PROANTAR deve ser considerado um instrumento de projeção da nossa imagem do Brasil, no cenário mundial e de demonstração, junto à comunidade internacional, do firme interesse do país naquele continente, garantindo a nossa participação com direito a voto no processo de discussão sobre o futuro da região. O PROANTAR envolve atividades de pesquisa científica, de apoio logístico e outras atividades desenvolvidas na Antártica, e se insere num quadro institucional complexo no qual atuam articuladamente diversos órgãos governamentais e que se convencionou chamar Sistema Antártico Brasileiro. Entre os gestores do PROANTAR, volto a reafirmar, deve ser destacada a CIRME, que além de ter elaborado o programa, como eu falei anteriormente, é responsável pela sua administração geral. Portanto, se falou Antártica, tem-se que pensar na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Em mais de 3 décadas, o PROANTAR desenvolveu uma média anual de 20 projetos de pesquisas em áreas diversas: oceanografia, biologia marinha, glaciologia, geologia, meteorologia, arquitetura, entre outras. Para atender ao PROANTAR, a Marinha e a Força Aérea Brasileira conduzem uma das maiores operações de apoio logístico que se tem notícia em termos de complexidade e distância. Então, vamos falar um pouquinho dessa CIRME, Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Como acabei de mencionar, a CIRME é responsável pela administração geral do PROANTAR. É um órgão colegiado de caráter permanente, coordenado pelo comandante da Marinha, a qual foi atribuída a tarefa de elaboração do PROANTAR e a sua implementação após a aprovação pela Comissão Nacional para Assuntos Antárticos, a CONANTAR. Aqui cabe uma observação: a CONANTAR foi criada também em 1982, junto com o PROANTAR, e é capitaneada pelo Ministério das Relações Exteriores e visa assessorar o presidente da República na formulação de uma política nacional para assuntos antárticos. O secretário da CIRME, que é um almirante, é o gerente do PROANTAR, sendo sua competência validar as informações prestadas pelos coordenadores das diversas ações do PROANTAR. Em 1983, como já foi dito, o Brasil foi admitido como membro consultivo do Tratado da Antártica. E, nessa ocasião, foi criada, no âmbito da CIRME, a subcomissão do PROANTAR. Essa subcomissão tem 3 grupos subordinados. O grupo de assessoramento, o GA, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, assessora o CNPq nas atividades de seleção, acompanhamento e apoio financeiro aos projetos de pesquisa. Compete ao CNPq decidir, em função do andamento e dos resultados apresentados pelos projetos científicos, a liberação dos recursos financeiros. O outro grupo seria o Grupo de Avaliação Ambiental, o GAAM, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, deve contribuir para o cumprimento das instruções do Protocolo de Madrid, ratificado pelo governo brasileiro em junho de 95. E o Grupo de Operações, coordenado pela subcomissão do PROANTAR, contribui para o planejamento e a execução das operações antárticas, sob o enfoque logístico. Sobre a estrutura, sobre o aspecto de estrutura, a CIRME é um colegiado, como eu já disse, de 18 membros, com responsabilidade de coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar e a administração geral do PROANTAR. Cabe uma pergunta que eu acho que todos nós fazemos: qual a razão do Brasil estar na Antártica? Eu vou alinhar alguns aspectos sem a pretensão de ser uma listagem completa, mas eu vou citar alguns aspectos. A presença brasileira na Antártica é um significativo instrumento de política externa. Envolve o desenvolvimento de pesquisas importantes. Leva em consideração a proximidade geográfica e a influência dos fenômenos naturais antárticos no país. Essas pesquisas que lá são desenvolvidas nos ajudam a entender esses fenômenos naturais. Garante a presença do Estado brasileiro na Antártica, o que nos faculta participar da decisão sobre o futuro do continente antártico.
Envolve vencer os desafios de prestar apoio logístico a grandes distâncias. Submete-se às políticas de Estado para o continente branco. Que políticas de Estado são essas? Entender a Antártica, estar presente na Antártica, cooperar na Antártica e discutir e ser partícipe do destino da Antártica. Esse entender a Antártica é executar pesquisas científicas que permitam entender a Antártica. Bom, engloba interesses de diversos matizes relacionados com a presença brasileira na Antártica. Eu vou citar alguns deles. Interesses políticos, participar do Concerto das Nações, mostrar capacidade de desenvolver pesquisas e mostrar interesse em estar no continente antártico. Alguns interesses estratégicos. A Antártica, ela faz a ligação entre oceanos, é a passagem entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, passa pelo Drake ao norte da Antártica. É a ação de presença brasileira e participar das discussões sobre o futuro do continente. Interesses militares, capacidade de realizar apoio logístico a grandes distâncias e capacidade de conduzir operações em áreas inóspitas. Interesses econômicos, estar pronto a participar da exploração do continente antártico quando isso for autorizado. Há estudos que indicam algumas riquezas na Antártica. Já foram identificados cerca de 176 tipos de minerais e hidrocarbonetos. Então, existem jazidas de ouro, ferro, petróleo e grandes lençóis de gás natural. Estima-se que os recursos minerais da Antártica sejam capazes de atender a economia mundial por 2 séculos. Bom, são estimativas dos estudos que são feitos na Antártica, na área de geologia. E água, que é um bem tão necessário e que lá nós temos 76%, se eu não me engano, da água do planeta. Muito bem. Produtos, e para o Brasil, quais são as importâncias dos produtos que são gerados pela nossa presença na Antártica? Primeiro, é entender bem a influência e o comportamento das correntes marinhas antárticas. Convergência antártica, quando, então, essas correntes mergulham, e a ressurgência, quando elas vêm à superfície, transformando uma zona piscosa. Cabo Frio, por exemplo, é uma região de ressurgência. Nós temos que entender isso bem. Acompanhamento do buraco na camada de ozônio. Levantamento da existência de recursos minerais e hidrocarbonetos para um futuro que, por enquanto, ainda é remoto. Influência do clima antártico no Brasil, acompanhamento das mudanças climáticas globais e pesquisas da biodiversidade marinha. Tudo isso são benefícios trazidos para o nosso país. Falar muito pouco sobre o Protocolo de Madrid, já que nós tivemos uma apresentação praticamente completa. Trata-se do Protocolo ao Tratado da Antártica sobre a proteção ao meio ambiente. Busca assegurar a proteção do meio ambiente e dos ecossistemas na Antártica. Foi ratificado pelo governo brasileiro em junho de 95. Ele entrou em vigor em 14 de janeiro de 1998. Foi ratificado por nós em 95 e 98 entrou em vigor. Foi ratificado pelos membros consultivos e proíbe a exploração mineral e de hidrocarbonetos na região nos próximos 50 anos. Ou seja, tal exploração está congelada até 2048. Eu acho que a doutora Tânia, isso que eu estou falando está certo. Creio. Está apenas congelada, não está dizendo que vai terminar. Tá? Bom, fiz aqui um cronograma de fatos importantes envolvendo a presença brasileira na Antártica, que vai nos ajudar a acompanhar tudo o que aconteceu, a saga Antártica. Em 1959, assinatura do Tratado da Antártica pelos 12 países. Em 61, o Tratado da Antártica entra em vigor. Em 75, portanto, bem depois, o Brasil adere ao Tratado da Antártica. Em 1982, é criado o PROANTAR, é criada a CONANTAR. No dia 28 de setembro de 82, o navio de apoio oceanográfico Barão de Tefé é incorporado ao MB, nosso primeiro navio antártico, que logo em seguida ele parte para a Operação Antártica 1, que durou de 20 de dezembro, então ele é incorporado em 28 de setembro, e em 20 de dezembro inicia-se a Operação Antártica 1. Durou de 20 de dezembro de 82 a 28 de fevereiro de 83, da qual participaram o Barão de Tefé e o navio oceânico Professor Besnar, da USP. Em agosto de 83, é realizado o primeiro voo da FAB para a Antártica.
Em setembro de 83, o Brasil é admitido como membro consultivo do Tratado da Antártica, e nesse mesmo ano é criada a subcomissão do PROANTAR em âmbito da CIRM. Em fevereiro de 84, os primeiros módulos da Estação Antártica Comandante Ferraz, em número de 8, são instalados. Estava em andamento a Operação Antártica 2, na Península Keller, que no interior da Baía do Almirantado, Ilha do Rei Jorge, arquipélago das Shetland do Sul. No decorrer da sua operação, o corpo principal da Estação Antártica Comandante Ferraz chegou a ocupar uma área de 2.500 metros quadrados. Eu vou dar aqui existe uma observação que eu acho até que é interessante. No planejamento traçado em Brasília, a região da Baía do Almirantado era a 5ª opção de local para a instalação da nossa estação, pois considerava-se naquela época que deveria estar em local livre da interferência de vizinhos. Navegando no Barão de Tefé, na Operação Antártica 2, a busca inicial foi para o sul, o arquipélago de Palmer e outros locais ao sul. Porém, as áreas visitadas revelaram condições desfavoráveis, locais desabrigados, fortes ventos, presença de icebergs, acúmulo de neve, capa de gelo na praia. Bem, mas quando se foi à estação polonesa de Artowiec, que fica na entrada da Baía do Almirantado, para deixar um grupo de pesquisadores brasileiros que lá iriam permanecer, os poloneses comentaram com o pessoal do navio que próximo havia ruínas de uma antiga estação meteorológica inglesa, a base G, que no futuro, que depois, ainda durante a Antártica 2, o Barão de Tefé e a sua equipe foi visitar o local da base G e chegou à conclusão que lá era o local ideal e logo lá implantou os 8 módulos da Estação Antártica Comandante Ferraz. A primeira comissão de inverno ocorre em 1986, em 25 de abril de 1994, o navio apoio oceanográfico Ari Rongel é incorporado à Marinha do Brasil. Segundo navio, esse foi incorporado e substituiu o Barão de Tefé. Então, não passou a ser o único navio que nós tínhamos. Em junho de 95, ratificação do Protocolo de Madrid pelo governo brasileiro. Também em 95, foi autorizado o estudo para a adoção de um período único para o grupo base da Estação Antártica Comandante Ferraz, ao invés de 2 períodos. Anteriormente, já estávamos lá ficando o ano inteiro, mas era um grupo de verão e um grupo de inverno. A partir de 95, vai-se começar a ter um grupo que fica o ano inteiro lá. Em janeiro de 98, o Protocolo de Madrid entra em vigor. Em fevereiro de 2009, o navio polar Almirante Maximiano é incorporado à MB. Passou a ser o 3º navio e nós passamos a ter 2 navios operando na Antártica. Em 24 de fevereiro de 2012, que é uma data trágica para todos nós da comunidade antártica e para a Marinha, o incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz destruiu todo o corpo principal da estação. As providências tomadas a seguir pela Marinha e pela comunidade científica foram de grande magnitude e as providências representaram um enorme esforço, como foi apresentado pelo almirante Silva Rodrigues. Bem, vamos chegar ao final. No que concerne à Marinha, tem um outro aspecto que é interessante. A presença brasileira na Antártica enfatiza características básicas de um poder naval. Os poderes navais devem ter algumas características básicas. E a presença brasileira na Antártica enfatiza isso, que foi manifestada pelos nossos navios antárticos. Quais são elas? Mobilidade, capacidade de deslocar-se prontamente para percorrer longas distâncias, capacidade de prontidão. Permanência, capacidade de operar continuamente em áreas distantes por longos períodos e com independência. Versatilidade, capacidade de regular suas possibilidades, alterando a postura dos meios e executando uma ampla gama de tarefas. E flexibilidade, capacidade de formar equipes de diferentes valores de acordo com a missão. Portanto, a missão da Marinha de estar na Antártica, ela se encaixa perfeitamente nas características básicas que a Marinha deve ter. Bom, ao encerrar, eu gostaria de relembrar, porque eu acho que é importante nós fixarmos isso, as políticas de Estado para a Antártica.
entender a Antártica, estar presente na Antártica, cooperar na Antártica e discutir e ser partícipe do destino da Antártica. Essas políticas de Estado são o nosso farol e dão respaldo a todo o esforço que já realizamos na Antártica e o que teremos que realizar no futuro. Finalmente, finalizando, eu enfatizo que a criação da CIMER, Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, se constitui em relevante evento nacional em relação à gestão e à pesquisa científica na Antártica e no espaço oceânico brasileiro, que todos nós chamamos de Amazônia Azul. Muito obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Obrigado, almirante Moura Neto. Agora eu vou passar a palavra ao embaixador Azambuja. E os senhores vão... Eu conheci o embaixador Azambuja primeiro através do Dr. Rocha Campos, que me contava a respeito das viagens, das missões que fazia na discussão da convenção. E eu já tinha curiosidade, já o admirava antes de conhecer. Depois vi algumas participações na televisão e alguns debates, e os senhores vão ver que, além dessa importância que ele teve no envolvimento com as questões da Antártica, ele é um homem de uma verve que eu considero única. É um homem que tem um domínio absoluto da palavra e tem uma faceta dos homens inteligentes, que é o senso de humor. Não é? Ele, enfim, eu estou fazendo essa preleção, além do conhecimento dele, sobre essas características. Então, embaixador, gostaríamos de aprender com o senhor.